Hoje eu quero conversar com vocês sobre essa que para mim é uma das melhores séries de vídeos e tutoriais de desenho da internet. Estou falando do Foundation Group, Foundation Patreon, que tem tutoriais em tudo que vocês podem imaginar de fundamentos artísticos, perspectiva, construção, design, luz e sombra, materiais, environment design, character design, tudo de um pouco. E hoje eu montei, né, o que seria um guia aí de 52 vídeos, que são todos esses que você está vendo na sua tela agora. Para quem quiser fazer um estudo de um ano, provavelmente o ano seguinte começando, ou uma nova jornada de estudos que você quer começar e tal. Então eu separei isso semana a semana para a gente ir conversando, tá? Eu acho que tem alguns outros conteúdos complementares que podem ser legais aí para o estudo. Vou falar um pouco deles, mas também acho que isso aqui engloba uma base que vai ter de desenho, por exemplo, numa FZD e tal. Então eu vou falar um pouco a respeito disso também, da experiência que eu tenho estudando um pouquinho a estrutura curricular dessas escolas, tá? Para começar, né, eu acho que antes de mais nada é importante dizer que tem alguns livros aí que podem ser interessantes incorporar nisso, né? Eu não sei qual que é o budget que você vai ter aí para estudar e tudo mais, mas como essa série ela foca bastante em desenho tridimensional, seria super importante que pelo menos uma mínima base de desenho de observação você tenha, né? Então já tenha experimentado ou tenha estudado esse livro do Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, para entender um pouquinho leitura de ângulos, espaços positivos e negativos, contrastes de valor e essas questões, para facilitar um pouquinho a observação, né? Leitura de ângulos, por exemplo, e a sua relação com a vertical e a horizontal vão ser super importantes para entender convergência, né? Para manter uma convergência constante também, né? Então, às vezes é super difícil você fazer duas linhas que estejam convergindo para um mesmo ponto, e aí você ter uma terceira linha e ela ter que estar convergindo para esse outro mesmo ponto, né? É uma questão que muitas vezes não é trivial, tá? Então eu acho que é importante a gente treinar a nossa observação, e vai ser muito importante esse livro aqui, tá? Ou práticas, né? Tem livros diversos falando disso. Eu falei bastante do livro do Eduardo Baizek aqui também. Vou deixar todos os links aqui na descrição ou num comentário fixado, porque vai ter muito link, então talvez extrapole o que deixa ter nos comentários, tá? Porque eu vou colocar link para todos esses tutoriais que a gente vai falar. Durante o estudo mesmo da série, com certeza o How to Draw e o Frame Perspective vão ser muito úteis, né? Aqui no canal a gente tem mais de uma centena de vídeos falando especificamente desses dois livros, então acho que é um acompanhamento muito legal. Eu também fiz uma série de vídeos que vai começar a sair, então não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas sobre projeção de sombra, que é um tema muito abordado pelo Frame Perspective 2. Tá? Eu acho que o Drawing Techniques também é um livro bem legal para quem está querendo soltar a mão, testar alguns materiais diferentes. Então ele fala bastante de lápis, ele fala de caneta, ele fala de técnicas de cross-hatching, ele fala do digital, ele fala de um monte de coisa legal. E é o Marcos Mateu Mestre, né, que tem uma técnica primorosa, então de alguém de quem gostaria de aprender muito também, e imagino que vocês também, tá? O Frame Perspective 2, depois ele entra numa parte mais de figuras, tá? E o Figure Drawing for All It's Worth, ele fala muito do desenho da figura, principalmente pensando em perspectiva, tá? Essa série de vídeos que eu vou apresentar, ela não fala tanto de figura humana, mas eu acho que é um bom complemento aí para você continuar os seus estudos, e depois eu vou trazer também mais uma referência que eu acho muito legal, que eu descobri esses dias, tá? Então vamos lá, começando aqui, né, do básico, né? Os primeiros tutoriais, a ideia é pegar
bem o lado da perspectiva. Então, tanto esse primeiro, né, entender as primitivas e como é que elas funcionam, posicionamento delas no espaço tridimensional, é muito legal. Tanto o Matthew quanto o John, eles falam bastante, né, de como construir uma cena simples, né? Então aqui tem um exemplo de cena simples, posicionando essas primitivas, toda a construção de perspectiva e tudo mais. Então eu acho muito bacana começar por aqui se você não tiver base nenhuma de construção de primitivas e volumes em perspectiva. Tá? Isso vai ser muito importante para o Dynamic Sketching lá na frente e tal, então é muito legal que você já tenha pelo menos visto isso. Né? O Modern Day James... ele vai um pouco além e ele fala de transformação dessas primitivas e junção dessas primitivas. Então é um começo aí do Dynamic Sketching, mas ele fala bastante também da perspectiva e construção de cenas simples. Né? Então eu quis colocar esse como o segundo. Toma cuidado para não se cobrar muito com relação à qualidade de linha, porque a gente só está no começo. Qualidade de linha ela vai vir com o tempo. Até nesse primeiro tutorial eles falam um pouco de aquecimento. No livro do How to Draw também fala bastante dessa parte de aquecimento. Então tem muita coisa que vai aos poucos melhorando. Muitos alunos meus no passado já perguntaram, putz, mas quando que é bom o suficiente para eu passar para as próximas coisas? Não tem bom o suficiente. Eu acho que é uma prática constante, assim como se você estivesse aprendendo um instrumento musical, você vai ter que tocar a escala pro resto da tua vida, pelo menos lá na frente para aquecer os dedos, mas antes para realmente trabalhar o lado mecânico. Então, exercício de linha vem com o tempo. Né? Depois tem algumas questões mais de contraste, peso de linha, sobreposição e tudo mais. Tem um tutorial muito bacana. Eu até falei num vídeo sobre linhas aqui no canal, tutorial do Scott Robertson, que é muito legal, tipos de linhas. Eu acho que é um bom complemento, principalmente lá na frente, quando estiver falando mais de desenho de veículos e tudo mais. Mas aqui, nesse momento, se preocupa muito mais com volume em perspectiva do que e as suas potenciais transformações do que o resto, né? Eu vou colocar um outro vídeo do canal do Proco também, que é muito legal, que foi feito pelo Antônio, que tem uma escola também e tal, que fala muito desse uso do transformar para a construção. Então é legal para vocês até já terem a mentalidade do que é o desenho tridimensional e por que ele vai ser importante lá na frente. Tá? O 3 e o 4, né, são do Charles Lim, que é outro artista muito incrível. Eu vou colocar o link de todos esses artistas também na descrição, vale dar uma olhada. Esse pessoal todo dá aula na Brainstorm School, já trabalhou na indústria de entretenimento em vários lugares. A gente vai ver que tem o Norris Lin depois, que trabalhou tá trabalhando na Sony Santa Mônica, então atuou no último God of War. Então é um pessoal que realmente está ou com a cabeça muito próxima ali do meio de entretenimento ou atuando diretamente. Então a gente não está falando de tutoriais que são de pessoas que não sabem do que estão falando. Muitos deles estudaram no Art Center, então estão trazendo esse conteúdo um pouquinho mais mastigado, o que eu acho muito bacana também. Então isso só para contextualizar aqui que é uma série legal, né? O Charles, esse exercício aqui, por sinal, é um exercício muito parecido com o que o Gary Meyer traz no tutorial dele da Nomon. Né? Vocês vão ver até uma semelhança na forma de trabalhar e tudo mais. Mas é um pouquinho mais simplificado na construção, o que eu acho legal, dado que hoje em dia a gente tem ferramentas como o 3D que podem auxiliar muito a gente nessa visualização. Eu até vou colocar os links dos tutoriais de 3D, de base de 3D do Foundation Patreon aqui nos comentários, fixado nos comentários, porque eu acho que é super importante também no mundo atual que a gente vive, a gente usar o 3D como base, né? Tanto para visualizar as primitivas, quanto para construir cenas simples e desenhar por cima. Eu acho que isso não vai ser uma muleta ali, né, para você usar, vai ser muito mais uma construção da sua percepção visual,
né? Eu acho que depois você pode não ter aquilo e continuar desenhando com tudo que você trabalhou na percepção ou usando mesmo, e hoje em dia, né, muita gente está usando essas primitivas para trabalhar, testar formas diferentes de design e tudo mais, assim como vocês vão ver em alguns dos exemplos que eu vou colocar nos links aqui, tá? Então, mas essa construção mais formal, ela é importante também, mais uma vez, não pesar muito na linha, mas já começar a pensar um pouquinho em design, né? O que tem num quarto? Né? O que tem nessa sala aí que tem um forno ali, né? Parece alguma coisa mais de cerâmica, alguma coisa do gênero, não sei, ou de marcenaria, enfim. O que tem nesse ambiente? Por que esse ambiente tem esses elementos constituintes? A gente vai chegar lá mais para frente no set design, mas já é interessante nesse momento começar a fazer essas perguntas. Enquanto você está construindo um quarto ou uma cena, o que tem na cena, tá? Semana 5 e 6, a gente vai para o Dynamic Sketching, né? A gente já falou disso aqui no canal também algumas vezes. Então, construção e junção de primitivas, mais uma vez, assim como a gente já estava falando antes, mas colocando elas conectadas para ser a base da construção, né, dos nossos veículos. A gente vai começar a pensar um pouquinho aí em linha central, simetria, né? Ainda não tenho toda uma técnica para esse lado, como vai apresentar no How to Draw e em vários vídeos que eu apresentei aqui, mas com certeza vai ser muito importante para você manter essa simetria, trabalhar isso mesmo que seja na tua cabeça, né? E na semana 6 já entra na parte de orgânicos e textura, né? Que eu acho que vocês já viram em 1 milhão de lugares aí essa parte de, né, esse tipo de exercício aqui sendo feito pelo pessoal que estudou com o Peter Han, que estudou com o Patrick Balesteiros e todos aqueles professores que vêm, né, de uma linha ali do Art Center. E que trazem os conhecimentos. Eu não lembro agora o nome da pessoa que realmente introduziu essa disciplina mais forte de Visual Communication no Art Center, mas foi o pai aí do Dynamic Sketching como a gente conhece. Então eles seguem bem essa linha e esse é um dos exercícios que sempre aparece. Tá? Na semana 7, 8 e 9 vai ficar um pouquinho mais complexo o Dynamic Sketching, mas aqui é muito importante começar a trabalhar a textura, densidade de detalhe, focal point e também a técnica manual, né? Quando a gente pular aqui para insetos, a linha central que a gente falou lá nos veículos de simetria, ela vai ficar muito importante de novo também. Então a gente vai começando a somar essas coisas. Primitivas, deformação, volume e colocar isso no espaço tridimensional. E aí a linha central vai ser importante para a simetria, principalmente aqui, né, o Charles Lin, ele traz bastante essa questão da linha central, né, aqui nesse mosquito aqui, e também como que a construção em cada uma das partes ali. Tem alguns exemplos muito legais da FZD falando disso, isso é bem o tipo de conteúdo que é explicado numa FZD, então se você queria estudar lá na FZD, é muito legal seguir um conteúdo parecido com isso. A gente vai ver que tem outros que também são muito parecidos, até porque o Feng Zhu estudou no Art Center, então a fonte também é a mesma, tá? Então essa é uma construção bem recorrente, tá? Ó, foram as primeiras 9 semanas, a gente já está mais capacitado aí para ir para as coisas mais complexas, né? Então na semana 10 aqui, a parte de ossos, que aí a densidade de detalhes ela vai ficar muito mais complexa, são coisas que a gente já viu mais vezes na vida, né? Crânios e tudo mais, não precisam ser necessariamente pré-históricos, eu acho que dá pra gente trabalhar aí com crânios e esqueletos de animais, como tem num Museu de Anatomia Veterinária da USP em São Paulo, que dá para sentar lá e desenhar, ou no Museu de Zoologia também, ou às vezes na tua cidade, não sei de onde você está vendo, também tem um Museu de História Natural e tal. Então é legal, ou pegar na internet mesmo, pegar modelo 3D, vai naqueles repositórios de 3D, né, Sketchfab da vida, e dá uma olhada em esqueletos, tem às vezes alguns ecorchês também para estudar, então coisas muito legais que já dá pra gente ir construindo bastante, né? Aí a semana 11 e 12 vai pegar animais e ir para um ponto ainda um pouquinho mais difícil. Então, ó como tá ficando mais complexo a construção e junção de primitivas. Então, pirâmide,
caixas, né? Aí depois vai ficar cada vez mais redondo, né? Então cilindros, né? Principalmente aí para algumas das patas. Aí ele simplificou bem nas caixas, o que é legal, porque a gente pode pensar em linha central de novo, em perspectiva muito mais fácil e tudo mais. Então acho que é uma construção gradual para chegar até nos estudos aqui de animais um pouquinho mais complexos. A gente vai voltar em animais mais para frente, mas eu acho que isso dá uma base legal para estudar todo tipo de animal. Semanas 13, 14 e 15 são basicamente técnicas de desenho. Então vai enfatizar muito o uso de referências. Eu acho que eu aprendi muito nesse tutorial para desmistificar um pouquinho o uso de referências. Eu acho que a gente está num mundo aí com acesso a tantas informações e imagens, ainda mais agora com IA e tudo mais. Eu acho que referência não falta. Então usar elas a nosso favor é super importante, sempre foi e sempre vai ser, tá? Inspiração e variação, então essa é uma parte também bem legal dessa série, que é pegar aquilo que você construiu ali usando referência no primeiro e gerar múltiplas opções, né? E finalmente uma introdução à Form Language. Aí a gente já está falando de silhueta, né? A gente está falando de referências do ponto de vista dessa inspiração de formatos e tudo mais. Aí a gente também já entra na questão de linhas mais quadradas, serem um pouco mais estáveis, redondas serem um pouco amigáveis, porque né, fofinho e tal, ou pontiagudos, né, para as pirâmides, por exemplo, seriam um pouco mais ameaçadoras e tudo mais. Então a gente já vai começar a pensar nesse tipo de questão que vai ser importante para o design depois, muito mais importante para o design do que para a técnica de desenho. Mas eu acho que é uma forma de introduzir essa temática de forma simples. Tá? Isso, né, tudo vai ser muito importante, principalmente essa coisa do pontiagudo ser mais agressivo e tal, né, nessa semana 16 e 17 com o design de armas. Então o design de armas vai usar muito dessas linhas mais agressivas, né? Então a gente vai primeiro com o Matthew olhar um pouquinho mais esse lado, né, do que faz um machado, né, uma arma medieval, né, como ela é construída. Então já pensar um pouquinho aí em processo, porque o design tem que ser crível, então a gente tem que entender como é que isso vai funcionar lá na frente. Então colocar isso aqui e aí depois fazer variações um pouco mais, né, na direção do fantasioso. Qual que é a liberdade criativa que a gente tem em cima dessas armas para realmente trazer um mundo novo ou caracterizar de alguma forma específica. É pós-apocalíptico feito com coisas ali do dia a dia, como é que a gente pode fazer isso acontecer e tudo mais. Então acho que já é uma boa direção pro design, vai ser super importante. Tá? Semana 18 e aí depois a 19 também vai para o lado mais robótico, só que simplificado. Então a gente vai falar de sci-fi com design sketching, né, aqui dessas máquinas, e depois são as naves, né, para principalmente pensar em shape, né, pensar em silhueta, pensar em design, em um ambiente que ainda é permissivo de algumas coisas diferentes e tal, que a gente não está acostumado a ver todo dia. Você vai fazer um design de personagem, vai ser muito mais complicado, porque a gente está acostumado com a figura humana o tempo todo, então você tem menos permissividade de erro, e eu acho que é super importante nesse momento ter essa permissividade, tá? Semana 20 a gente vai começar a ir para environment de novo, então a gente viu muito, né, environment no começo, ali coisas bem simples, depois a gente foi para insetos ali e coisas orgânicas indo complicando cada vez mais, depois a gente foi para o inorgânico com design, né, nas armas e na parte mais sci-fi eletrônica, e aí agora vamos voltar e pensar um pouquinho em cenários do ponto de vista de arquitetura e de construção de perspectiva, porque aí a perspectiva vai ser muito mais forte, muito mais complexa. Nos outros você errou um pouquinho a perspectiva, talvez funcione, mas numa cena cada vez mais complexa, os elementos têm que conversar, né? Então os prédios aqui, né, o estudo de prédios e aí o consequente uso disso para design, esse tutorial é muito bom, mostrando um pouquinho como usar referências e como usar uma base real e depois criar em cima dela. É muito legal. A mesma coisa no 22, aqui o John destrói aí nesse conteúdo muito legal, tá?
Depois, uma vez que, beleza, já mexemos um pouco com o environment, vamos para veículos bem mais complexos, né? A gente fez alguns veículos lá no Dynamic Sketching com um pouco mais de calma, menos de construção e tudo mais, e agora vai construir muito mais e pensar em design. Então, desenho de veículo em perspectiva, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre desenho de carros e tudo mais. Então, acho que é um ótimo complemento para a parte de construção, se você quiser ir a fundo na construção. Mas aqui ele passa bastante por cima, né, de todas as técnicas de construção mais simplificado. Então, uso de cilindros para as rodas e elipses e tudo mais, até um pouquinho mais do detalhamento. E aí o detalhamento vai ser importante que a gente comece a pensar um pouco mais, e eu já também falei isso nos vídeos sobre desenho de veículos, a gente começa a pensar um pouco mais em design. Então, o packaging, por exemplo, então tem aquele livro H-Point que é muito bom, né, falando sobre design de carros, mas aqui no caso design de motos, tem um tutorial bem legal do Scott Robertson no Gumroad também. Então, putz, se moto é um negócio que você gosta muito, vai ver esse tutorial também do Scott, que é muito legal. Mas vai aumentando a complexidade, né? Você vai pensando em diferentes designs e aí pensando em vista lateral primeiro para fazer a exploração e depois trazendo isso para a perspectiva. São muitas das coisas que a gente falou aí no material de perspectiva que a gente vê sendo usadas diretamente aqui. Tá? E se vocês tiverem dúvidas com relação a isso, qual material é melhor para isso, postem aqui nos comentários, a gente vai mantendo uma conversa, até as outras pessoas se ajudam e tal, vai ser super legal. Tá? Uma vez, né, estabelecida essa base, começar a realmente fazer um design mais profundo em perspectiva. Esse é um exemplo que esses dois, na verdade, bem próximos do que a FZD faz. A FZD tem um exemplo, um exercício, um projeto lá que de construir um veículo com uma temática muito específica. Então esse Narrative Vehicle Design é muito um exercício que eles têm lá. Acho que o próprio Charles, eu tinha falado que ele estudou no Art Center, mas não, acho que ele estudou na FZD mesmo. Então ele tem bastante desse background de lá. Indo para uma direção um pouco mais orgânica, vai ficar cada vez mais complicado. Se você for desenhar um carro antigo, ou um trator, ou qualquer coisa do gênero, vai ser muito mais simples do que você desenhar uma Ferrari ou uma Lamborghini, que vai ter várias linhas muito mais orgânicas. É muito mais difícil fazer simetria nesse caso, né? Manter aquela estrutura ali. Então, quanto mais orgânico está indo, pelo menos na minha experiência, mais complexo de realmente deixar bom, tá? Passando para a próxima, semana 28, a gente volta no John Park. Esse tutorial é muito bom para detalhamento, né? Eu acho muito legal a forma como ele pensa design e também como ele detalha, principalmente na ballpoint pen ali, é muito legal de ver, então acho que vale super a pena. E também aviões, né? Então aqui nesse caso mais para o sci-fi, mas acho que vale a pena, assim como eu falei na série de vídeos sobre perspectiva, pensar um pouquinho no realista, né? Fazer desenho de observação e depois ir pro design, porque a gente precisa entender a anatomia de um avião, qual que é a linguagem que a gente vai usar para o design depois, né? Então é bem importante pensar nisso. Arquiteturas mais complexas, semana 30 e 31 a gente vai ver uma introdução aos parques temáticos, né? Então aqui tem muito exemplo legal. O James Peck, também outro professor e fundador da Brainstorm, ele fez muito design desses parques temáticos ao longo da vida, então tem muita referência legal. Estou tentando lembrar uma outra referência aqui, mas não veio. Mas tem vários. Se você colocar no ArtStation Theme Park Design, essas coisas assim, vai vir muita referência bacana, tá? Uma vez explorado isso, na semana 32, e a gente já está falando aqui semana 32, quase 8 meses aí, né, desse processo todo. Então é muito gradual, mas você vê que está tendo uma evolução muito clara, tanto dos skills quanto da dificuldade dos exemplos mesmo. Então, ó, criar variação de level, aqui vai, né, mexer muito mais com a imaginação do que com a observação, também igual o design que a gente já estava fazendo antes, só que para arquitetura. E aí requer um conhecimento um pouco mais aprofundado de arquitetura, né, múltiplas arquiteturas ao longo da história da arte. Então vai ficando cada vez mais complicado em termos de pesquisa e nessas construções. Mas é super importante, mesmo que você vá, né, usar ferramentas até de inteligência artificial em algum momento. Eu sei que é um tópico meio,
né, ainda muito incerto em várias direções, mas eu em experimentações que eu fiz com as ferramentas que estão disponíveis aí agora, você vê que hoje em dia a construção de arquitetura de uma AI é misturar um monte de coisa que pode fazer sentido e às vezes pode não fazer sentido também. Então, aqui a gente vai começar a entender o que faz sentido, como juntar coisas, o que, né, como evoluir isso para cenários maiores, modularidade, que é muito importante na indústria de games, para construção até procedural de ambientes muito grandes. Então, muita coisa legal para começar a colocar aí no teu skill set daqui para frente. Isso vai aprofundar muito no 33 e 34 com esse design de arquitetura do Charles Lin, e depois uma conclusão dessa série de 3 tutoriais com o design final e também essa base aí de uma flat color, que eu acho que é uma coisa bem legal para a gente começar a estudar cores, né, mas de um ponto de vista de design e de desenho. A gente tem vários exemplos aí de pessoas no mercado que trabalham com linha e flat color, não precisa renderizar tudo. Alguns estúdios vão pedir para renderizar mais, outros menos, né? Mas eu acho que você valorizar muito o seu design, se ele é muito forte, fica até mais claro se você usar flat color. E aí depois, se você tiver os skills para isso, fazer uma cena mostrando isso aí aplicado num projeto e tudo mais. Mas é uma forma simplificada até de evoluir, né, o teu desenho e deixar tudo muito claro. Norris Lin aqui, que eu tinha falado, né, também do God of War. Mas muito bacana esse tutorial dele falando mais dessas construções orgânicas. Então a gente já vai juntar o que a gente estava falando antes de orgânico com a arquitetura que a gente está falando agora. Tá? Semana 37 eu acho que é o tutorial que eu mais gosto dessa série inteira. Foi o tutorial que mais me trouxe ganhos, né, ao longo da minha trajetória aí. Então é um tutorial do John Park com o Matthew, primeiro falando mais de mobília, né? A gente vai entrar numa série mais de set design agora, então estudar mais profundamente diferentes tipos de mobílias, o que tem em cada lugar, vai ficar cada vez mais importante. E aí pensar um mercado como esse aqui, o que tem no mercado? Né? Quais são os elementos, como eles são colocados. Isso me abriu muito a cabeça, né, quando eu fui em restaurantes, principalmente restaurantes que são diferentes do habitual, né? Então você vai sei lá, na Liberdade em São Paulo, num restaurante japonês, num restaurante chinês, você vai ver uma forma diferente de organizar as coisas, de colocar um detalhezinho aqui, né, uma coisa pendurada na parede que é diferente do que a gente está acostumado e tal. Então, como aprender sobre o ambiente, às vezes até tomando nota, né? Tinha uma garrafa com não sei o que lá em cima. A nota pode ser visual, desenhando, mas pode ser uma nota também escrita. Assim como vocês vão ver nesse tutorial aqui, né? Que ele fala muito isso, anotando o que tem em cada um dos ambientes, né? Então, e já vi ele fazendo em vários processos, demos e tal, essa mesma questão. Tá? Aí o Matthew e tanto o Matthew quanto o Charles Lin vão falar mais de interiores agora, né? Então é o momento para melhorar muito a linha e essa parte de entender ambientes e como fazer set design, né? Então interior layout design, essas vistas de 3/4, isométrica, é bem FZD também, né? Para quem gosta daquele tipo de trabalho, eu acho que é uma base muito legal e dá para absorver bastante coisa. Uma vez, né, para continuar aquela nossa rotação, a gente volta para os animais, agora com uma construção bem mais complexa aí com o Jonathan Kuo. Não vou, nessa série, né, não coloquei para estender demais nessa temática, mas tem outras referências muito boas, até para creature design, Tara Whitlatch e tudo mais, indo nessa direção. Mas aqui é uma introdução que eu acho que é bacana. Já começa a falar de cavalo, felinos, que são temáticas muito mais difíceis, porque são temáticas mais do nosso dia a dia. A gente vai chegar cada vez mais próximo aí de uma introdução à figura humana, tá?
né, que a gente vai ver na semana 43 e 44, primeiro com a cabeça e depois na 45 com o estudo de figuras. Tá? Essa é a parte que vai falar mais, né, do desenho de figura humana. Depois vai um pouco para o design, então drapeado, né, e indumentária, e como fazer um character design baseado primeiro em silhueta, thumbnails e pensando nessa questão medieval. Então o design, né, de um personagem medieval, que é aqui a parte 1, e a parte 2, tá? Uma boa referência para continuar essa discussão aí é o Evan Melamundsen, né? Acho que um dos melhores designers aí de fantasia, né? De personagens de fantasia. Deixa eu só subir um pouquinho para ficar mais fácil de ver o Instagram dele. E ele tem um curso no Doméstica, que é muito legal, falando sobre o processo de character design e indo também para múltiplas linhas. Isso é muito legal também de deixar claro. Para chegar numa linha final, ele faz 2, às vezes 3 layers de linha, às vezes 4, dependendo. Já vi outras pessoas que fazem 4 layers de linha para chegar na final. E aí depois flat color e renderização no final. Então é um processo muito step by step ali, muito bacana, vale demais a pena. Doméstica vive, né, com promoções e tudo mais, então eu comprei esse curso, se eu não me engano, por R$28, alguma coisa assim. Então é até mais barato do que os tutoriais que a gente está falando de $10 aqui cada um, tá? Então vale muito a pena para continuidade aí nos trabalhos, tá? E aí, para finalizar, mas não menos importante, né, a gente volta para os cenários agora com um ponto de vista um pouquinho mais complexo, né? Então primeiro falando um pouquinho de composição, depois de um environment mais, né, cheio de elementos e a perspectiva cada vez mais difícil, e finalizando aí com um cenário complexo feito pelo Charles Lin, tá? Eu acho que com isso, né, 52 semanas, a gente fecha um ano, né? Pode ser feito em menos tempo? Pode. Pode ser feito em mais tempo? Pode. Né? Eu acho que cada um vai encontrar o seu tempo, vai pular alguns tutoriais que não fazem sentido, ou já vi isso, já, né, aprendi naquele outro tutorial ali e tudo mais, ou vai acrescentar algumas semanas, porque, putz, esse aqui eu preciso ficar mais tempo e tal. Então esse aqui é só um guia geral, genérico, mas eu acho que o mais importante é entender que existe um fluxo crescente de dificuldade, mas também tentando criar base sólida para que você chegue no próximo ponto já tendo os skills necessários para realmente executar aquele exercício, né? Eu não passei por esse processo, acho que é importante deixar claro, né? Eu aprendi tudo que eu aprendi com alguns desses tutoriais, mas com outras fontes, os livros, How to Draw e tudo mais. Então, eu também queria ouvir muito de vocês, experiência de quem estudar alguns desses tutoriais. Qual que é seu preferido? O que foi mais legal? Né? Mesmo ao longo do tempo, putz, volta daqui a um ano e fala, putz, eu gostei muito desse aqui, legal. Ou tem esse outro aqui que você não colocou na lista que é bacana. Eu acho que um ponto importante é o Foundation está sempre fazendo tutoriais. Eles estão sempre até fazendo promoções, então assinar a newsletter deles lá é bem legal para saber que tem as promoções, que eles mandam os códigos. Agora eu estou gravando esse vídeo próximo do Natal, então deve ter alguma coisa de final de ano, ou eles fazem, né, de volta às aulas, né, sempre que tem alguma coisa assim, ou Summer Break em julho e tal. Então tem várias coisas que são oportunidades para comprar tutoriais, né, sem ter que realmente gastar o preço full, né? Um ponto importante, comprando pelos links que estão aqui embaixo, são links afiliados, então ajuda um pouquinho o projeto do Brushwork e também não é oneroso para nenhuma das partes, tá? Eu acho que é isso, fico super à disposição aí para a gente bater um papo nos comentários, espero que vocês tenham gostado, muito bons estudos para vocês, e como eu sempre digo, vamos em frente, né? E obrigado por ter assistido até aqui. Abraço!